todo imigrante deveria comprar um motorhome, né? Ou a autocaravana. Parece um pouco polêmico ou parece que talvez não faça sentido ainda para você, mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, né, e vou te provar de certa forma que se você é um imigrante ou pretende ser um imigrante que está pensando em questões financeiras, não estou falando aqui para o cara que está se mudando de país só para uma segurança, passar um tempo da vida dele e talvez ficar para sempre. Não, estou pensando aqui em pessoas que estão indo para outro país para fazer dinheiro e depois retornar, né, para o Brasil. Esses imigrantes, sim, ter uma autocaravana iria ser fundamental nessa jornada dele, beleza? Meu nome é Eric, né? Eu sou daqui do canal Eric M. Batista. A gente cria conteúdo sobre morar em um motorhome dentro da Europa. E aí a gente está aqui há mais ou menos 20 dias e eu já tive essa percepção. Afinal, eu já fui imigrante aqui antes, então eu não estou falando algo que eu só moro aqui em Portugal tem 20 dias. Não, eu já morei aqui 2 anos sendo imigrante, eu pagava arrendamento, né, famoso aluguel, trabalhava para os outros, então eu sei o que eu estou dizendo. Vou falar aqui as minhas experiências, vou falar aqui o que eu vejo ao redor e eu vou mostrar mais ou menos como é a vida dentro de um motorhome aqui na Europa, beleza? Então vem acompanhar esse vídeo e qualquer dúvida que você venha ter é só deixar nos comentários. Quem é imigrante ou quem está estudando para ser imigrante sabe que o maior problema de Portugal e da Europa em geral é uma só: o arrendamento. Aqui os aluguéis estão absurdamente caros durante toda a parte de... Isso não é em uma região ou outra, não. Isso é durante em todo Portugal. Os arrendamentos estão passando de 700 euros, 500 euros as pessoas. Isso eu tô falando por um T0, um T1 ali no máximo. Mas as pessoas ali mais próximas que eu conheço, que vivem bem, são aquelas que conseguem pagar 300 euros dentro de um quarto. E isso é raridade, tá? Tem gente alugando quarto aí por 500, 550 euros por mês. E se você pensar que o salário mínimo de Portugal é 900 euros, 900 a 1000 euros, eu não sei exatamente qual é o valor hoje, então tem esse ponto, que às vezes 50% a 70% do seu salário já vai direto para o aluguel da sua casa, sem contar alimentação, sem contar um pouco de lazer, enfim. Então você tem que entender este ponto para que esse vídeo faça sentido para você, beleza? Reiterando para quem não entende, T0, né, aqui é uma kitnet, é como se fosse tudo junto, um quarto junto com cozinha ali e um banheiro, então é como se fosse uma kitnet. T1 é porque tem um quarto, T2, 2 quartos e assim por diante. Então a gente está falando, né, sobre você pagar 500 euros, às vezes em um quarto ou às vezes em um T0. Até mais caro, tá? Geralmente você consegue achar aqui dentro de Portugal, principalmente nas regiões mais movimentadas, beleza? E lembrando que a gente nem está somando aqui, né, os gastos básicos de gás, gasto básico de água, dentro de uma casa que é difícil. Eu falo isso porque eu passei por isso. Quando eu morava aqui em Portugal, a gente dividia a casa, tá? A gente não tinha uma casa que era nossa, a gente não conseguia encontrar uma casa pra gente. A gente morava aqui na região de Algarve, Portugal, e a gente tinha que dividir. E nossos gastos ali era pelo menos uns 750, 800 euros o casal, beleza? Dentro dessa casa, para manter principalmente o aluguel, para manter principalmente gás, água, e lembrando, todos esses aluguéis você paga uma coisa chamada caução. E tem algumas regiões aqui de Portugal, alguns aluguéis que você tem que pagar 3 cauções. Então se o aluguel é 500, você tem que pagar mais 1.500 euros de caução. Fechou? Então esse é um ponto muito preocupante de Portugal e eu não vejo, né, pelo que eu tô aqui. Eu morava aqui há 2 anos atrás, um ano atrás na verdade, e agora eu não vi nada disso melhorando. Eu não acho que Portugal vai melhorar nessa questão, beleza? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, porque agora eu tô tendo uma outra experiência nesses 20 dias, morando dentro de uma autocaravana, e vou ser bem sincero para você, aqui é muito completo para quem mora dentro de uma autocaravana. Às vezes você divide um quarto, você mora, né, na verdade, em um quarto, e você tem tanta dor de cabeça que não vale a pena. A gente já chegou a um ponto onde a gente dividia casa que às vezes ficar no trabalho era mais saudável do que ficar dentro da casa. E isso não é apenas eu que passo, isso daqui acontece com muitos portugueses, muitos brasileiros, né, que vêm como imigrante por aqui. Tem gente que vai para dentro da casa de portugueses e não é os mesmos hábitos, não é o mesmo costume. Então, e as pessoas estão alugando a casa, mas a casa ainda é delas. Então acaba não tendo o máximo respeito, como se você fosse uma pessoa ali que está morando dentro daquela casa, como se você fosse uma visita onde você paga, entende? Então esse é um ponto muito, muito, muito problemático da região de
Portugal e da Europa em si, fechou? E lembrando, aqui na região onde eu moro, na região de Algarve, aqui é época de, aqui é, né, uma região de praia, uma região muito linda, onde vem muitos turistas, principalmente, né, no verão. E o que acontece com os arrendamentos aqui, da grande maioria, né? Não são todos, mas a grande maioria é assim. Eles só querem alugar mensalmente para imigrantes ou até mesmo para portugueses durante um período do ano, durante 9 meses. Por quê? Desses 9 meses, a cidade é uma cidade fantasma, não aparece tanta gente durante uns 8 meses do ano, porque é muito frio, aqui são só praias, não tem tanto lazer nessa época do ano, quando está gelado. E quando chega o verão, a cidade simplesmente não tem espaço para ninguém. As pessoas de que, vamos supor, eu tenho um T0, eu alugo ela por 600 euros por mês. No verão, esses 600 euros eu consigo tirar em 3 dias de aluguel, 4 dias de aluguel por Airbnb, Booking. Então as pessoas fazem contrato, já deixando claro que a pessoa vai ter que sair quando chegar maio do ano, chegar junho do ano e começa o verão, entende? Então essa é uma outra preocupação também de quem mora e de quem migra na região de Algarve de Portugal. Eu não acho que Portugal inteira seja isso seja algo específico aqui da nossa região, mas eu acho que é importante estar citando também. Eric, é muito caro você comprar um carro, uma autocaravana em Portugal. Pô, não é caro. Realmente, né, se você comparar com valores do Brasil, é absurdamente caro. E o que eu estou falando aqui não é em questão de conforto, em questão de, como eu posso dizer, de qualidade, assim, extremamente de vida. Eu tenho uma qualidade de vida extremamente boa morando na minha autocaravana. Porém, tem algumas outras que são bem mais em conta, mas ela já te possibilita fugir de um aluguel. Ela já te possibilita pagar por algo seu, caso você pegue o financiamento, se você for um imigrante que já tem a documentação aqui. Ela te possibilita estar em locais sazonais do ano. Exemplo aqui no Algarve, se você souber falar o inglês, você pode tirar um salário muito bom trabalhando nas áreas de restauração, de bares. Você consegue porque aqui tem muita demanda, tem muita gorjeta. Então você pode vir com sua autocaravana, parar aqui em um local gratuito e trabalhar aqui, entende? Essa é uma grande diferença do que a autocaravana te permite. Qual é a média de valor, Eric, que você acredita que dá? Eu já vi autocaravanas de 8 mil euros, 10 mil euros, não são novas, são pequenas, beleza? Porém, te possibilita a fazer muito mais do que se você estivesse pagando um aluguel. E a vida não é ruim, aqui você consegue água gratuita em alguns pontos, você consegue energia, né, muito barata em alguns pontos. Se você colocar um painel solar bom, uma bateria boa, você consegue ser autossustentável nessa questão de energia, beleza? Então vale muito a pena você estudar sobre esse ponto e trazer esse estilo de vida para você e sua família, ou você sozinho. Se você estiver sozinho, melhor ainda às vezes, porque às vezes você tem uma esposa que não vai gostar tanto, enfim. Mas eu acredito que é muito importante, né, você entender que existe essa possibilidade, por isso eu estou gravando esse vídeo. Eu não tinha essa percepção quando eu estava aqui há 2 anos atrás. Se eu tivesse, eu já tinha comprado antes, sem nenhuma dúvida, beleza? Porque o meu custo de vida é extremamente baixo comparado de quando eu arrendava. E é esse ponto também que é muito, muito importante, né? Além de você pagar baixo nesse arrendamento, exemplo, eu posso ficar aqui durante o verão, durante uns 5 meses aqui em Portimão, em Algarve, e depois eu posso ir para o norte, eu posso ir para um outro país, eu posso ir para algum outro local onde me pague melhor, ou eu posso ir para algum lugar para aproveitar, para curtir. Eu não vou ter que ficar gastando muito com hotéis, né? Porque os hotéis são bem caros aqui também, se você quiser fazer alguma viagem, alguma coisa. Eu acho que é a parte mais cara de qualquer viagem dentro da Europa. E aí você consegue aproveitar ainda mais da vida. Então isso é uma indicação, uma recomendação. Além de você conseguir poupar dinheiro e ganhar dinheiro, você vai ter um estilo de vida único, que é o sonho de muitas pessoas. E aqui na Europa não é difícil. E eu vou fazer um outro gancho, né? Por quê? Eu tenho um amigo que hoje ele paga 500 euros de aluguel, num T0, ele paga 250 euros para pagar um carro, um financiamento de carro, né? O carro dele é novo, carrão aqui, então tipo assim, dentro de Portugal você consegue comprar um carro muito bom com valor baixo por mês, entre aspas assim, só que o salário dele é 1.000 euros. Então, exemplo, o custo de vida dele já tá batendo no limite ali, só pagando o carro e pagando a casa. Aí tem que pagar o gasóleo, né? Se ele dirige o carro e etc. Agora imagina, se ele pegasse esses 250 euros que ele financiou um carro de 20 mil euros e ele tivesse financiado uma autocaravana de 20 mil euros, ele estaria com a vida praticamente ganha aqui, porque o custo dele por mês seria 250 euros. E aí gastaria com gasóleo, enfim, o que mais você fosse gastar. Mas o seu custo de vida mensal abaixa muito.
vou falar da gente nesses 20 dias, como que foi, como que funcionou os nossos gastos. Nesses 20 dias que a gente tá aqui, basicamente eu gastei 4 euros dentro de um parque, né, de autocaravana, que foi para despejar água suja, colocar água nova e também um pouco de energia, e gastei num outro parque de caravana quando a gente estava se adaptando, que foi logo nos primeiros dias, a gente gastou ali por volta de 5 a 6 euros. Então se você coloca aí em 20 dias em gastos de água, sem ser água de beber, beleza? Água de tomar banho, enfim, água de casa normal. Gasto de água, eletricidade, como nosso painel solar ele sustenta a gente, eu não preciso ficar sempre carregando, então gasto de água e eletricidade, a gente gastou 10 euros em 20 dias. Isso é ridículo. Afinal, a gente já tem nossa autocaravana já é quitada, a gente não paga nenhum valor de financiamento, nem nada do tipo, e a gente consegue estar, se a gente trabalhasse aqui, exemplo que eu e ela trabalhasse, a gente estaria ganhando, não sei, entre 2.000 e 2.500 euros, por conta da nossa área pagar um pouco a mais, a gente já está juntando 2.000 euros por mês para mais, se a gente não gastasse muito com saídas, com viagens, enfim, você consegue economizar bastante. Então essa é uma visão que eu não tinha há 2 anos atrás. Hoje eu tenho. E um outro ponto também, que eu acho bastante interessante aqui de Portugal e da galera que tem esse estilo de vida, é que todo mundo se ajuda. Se você precisar de alguma coisa, você vai ter uma pessoa aqui de autocaravana, se você souber falar inglês, né, porque são muito ingleses que tá aqui, ele vai te apoiar, ele vai te ajudar, vai te dar dicas, passa algumas visões, de exemplo, você vai pra ali que você consegue água gratuita, vai pra cá que você vai conseguir energia gratuita. Então você consegue, né, ter essas ajudas, coisa que é bem difícil para um imigrante dentro de Portugal. Se você for um imigrante, você sabe, até os próprios imigrantes aqui de dentro estão contra você, um querendo comer o outro, né, vamos falar assim, mas um querendo passar por cima do outro. E dentro desse estilo de vida, eu não vejo nada disso, a galera realmente se apoia, a galera se ajuda, até porque, né, eles não estão nessa gana, a maioria das pessoas que moram em motorhome aqui, eles estão mais numa visão de estilo de vida e de aproveitar. Então esses foram os nossos gastos. Você achou que isso seria possível? Porque eu não sabia que isso era possível até então, até eu estar morando esses 20 dias dentro. E onde achar essas autocaravanas? Tem vários locais. Eu achei a minha dentro da OLX. Tem a OLX de Portugal, ela é bem movimentada, bem confiável também. Mas tem como você encontrar dentro de marketplace de Facebook, você consegue ir em stands também. Quase toda cidade tem um stand de veículo, você pode ir lá, tirar dúvidas, ver o carro, você consegue garantia também se você comprar dentro desses stands. Então você consegue achar essas autocaravanas de uma maneira bem tranquila, bem fácil, quando comparada, né, a alguns outros locais, alguns outros países, que essa questão de compra é um pouco mais complicada. Algumas das minhas indicações, né, dicas seriam: pesquisa bastante sobre o painel solar, pesquisa bastante sobre como funciona a questão da água, se a água esquenta, se a água não esquenta. Outra coisa que eu tô olhando aqui, tô lembrando, a geladeira geralmente, igual a minha aqui, ela funciona tanto pela bateria, tanto quando a gente está ligado para uma energia externa, ou quando a gente usa o gás. Então vê se a geladeira está funcionando, que geralmente é o que mais pode dar problema quando a gente se fala de motorhome, então dá uma estudada quanto a isso. E é basicamente isso, né, sobre uns pontos principais. Obviamente, questões de carro, ver o motor, dar uma olhada nos pneus, esse é um ponto, né, mais básico assim, que eu acredito que você já consiga entender se você já procurou um carro antes, fechou? Agora eu devo estar indo numa trilha, então eu vou também fazer algum vídeo sobre lá, vou mostrar para vocês uma das cidades mais lindas do Algarve. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever no meu canal e acompanhar os próximos vídeos. Também tem algum vídeo apresentando aqui uma cidade muito linda chamada Porto Covo. Vai dentro do meu perfil, dá uma olhada que eu mostro também um pouco sobre a autocaravana, mostro um pouco sobre esse estilo de vida. Então não deixa de se inscrever no canal, deixa sua curtida e comenta também o que você achou. Você compraria uma autocaravana em Portugal?